amigos, tudo bem com vocês? Eu quero, neste domingo, fazer uma pequena meditação com vocês. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, você vai comigo no versículo 3. Mateus 24, verso 3. Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Há uma pergunta que acontece aqui no versículo 3. Se você for ao início do versículo, você vai ver que os discípulos estavam ali com Jesus no Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, os discípulos eles têm uma oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus. Aliás, Jesus agora estava anunciando para eles que ele teria que subir, mas que ele voltaria. E em meio a essa dúvida, a essa angústia que agora pairava no coração dos discípulos, os discípulos queriam saber quando então isso iria acontecer, porque eles almejavam o mais rápido possível realmente estar com Jesus. A primeira aplicação que eu quero fazer nessa noite é que nós também almejamos estar com Jesus, ou pelo menos deveríamos almejar. E quanto mais passam os anos, os dias, as dificuldades que vêm todos os dias, nós almejamos cada vez mais ver a volta de Jesus. Hoje mesmo, estive fazendo uma unção de uma pessoa que está com câncer terminal. Hoje mesmo, nós tivemos pessoa da nossa igreja que perdeu o seu esposo, que perdeu a sua esposa. Hoje mesmo, vimos outras mortes acontecer. E hoje mesmo, vimos pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não têm resposta em meio às angústias que estão passando neste momento. A mesma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, muitos de nós também fazemos. Quando será realmente o dia da sua volta, Senhor? Jesus ele se preocupa em aclarar muito sobre esse assunto, e especialmente também nos mostrar momentos que nós viveríamos antes da volta de Jesus. Uma coisa é clara, Jesus ele deixa que a mensagem dele seria pregada a todo mundo para testemunhar a todas as nações, então viria o fim. E é interessante nós notarmos que o próprio Deus se envolveria na pregação desse evangelho. Ou seja, em última instância, Deus também vai pregar o evangelho. E ele já tem pregado. E ele chama cada um de nós para se envolvermos na pregação do evangelho. De alguma maneira, auxiliar a ele, para que todo mundo possa ouvir sobre a breve volta de Jesus. Mas talvez a pergunta que você faz, mas pastor, eu estou passando por tantas provações, quando realmente Jesus vai voltar? Por que Jesus ainda não voltou? Por que eu ainda tenho que enfrentar tamanhas provações? Jesus ele começa a nos dar algumas razões, mas também nos mostrando algumas coisas que nós enfrentaríamos neste mundo antes da volta de Jesus. Em Mateus 24, você vê Jesus dizendo que viriam muitos em nome dele, dizendo que eram Cristo. Viriam também guerras, viriam fomes, viriam rumores de guerras. O verso 6, por exemplo, disse: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus ele nos quer mostrar que mesmo em meio às provações que nós enfrentamos, às dificuldades que enfrentamos, ele está conosco em todos os momentos. Quando Jesus disse que essas coisas iriam acontecer, ele está dizendo: filho, fique em alerta. Entenda que enquanto eu não volte, enquanto nós não sejamos levados para o céu, para ter vida eterna ao lado de Cristo, nós enfrentaremos provações. É interessante notarmos também que a expressão ainda não é o fim é vinculada a esses sinais que acontecem aqui em Mateus 24. Em outras palavras, talvez você já tenha desanimado com o passar dos anos na sua vida. Talvez você olhe para as desgraças que acontecem, a pandemia que vivemos, mortes que temos que enfrentar e talvez muitas vezes você se desanima. Desanima porque parece que Jesus não volta. Você muitas vezes tem vinculado esses acontecimentos com a volta de Jesus. Mas a verdade é que Jesus não vinculou isso com a sua volta. Jesus não disse que depois que acontecessem guerras, ele viria a este mundo.
Jesus não disse que depois que acontecessem mortes, terremotos, ele viria a este mundo. Olha só o que diz o verso 7 de Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Você percebe que Jesus não vincula a volta dele com esses acontecimentos, com esses sinais que acontecem no mundo. Por isso, queridos, não desanime. Não desanime em meio às provações que enfrentamos e ainda vamos enfrentar no nosso mundo. O que nós precisamos entender é que nosso Deus, ele já nos alertou a respeito deste assunto. E esse nosso Deus, ele quer mostrar que nós não estamos sozinhos. Ele sabia que enfrentaríamos provações. Ele sabia que enfrentaríamos angústias. Ele sabia que teríamos que enfrentar a dor da morte de um ente querido. Ele sabia que passaríamos por doenças, por fome. Ele sabia que passaríamos por doenças terminais. Mas em meio a essas angústias da vida, ele quis nos alertar para que nós soubéssemos que ele sabe todas as coisas. E ele jamais está nos abandonando quando estamos enfrentando tamanhas provações. Talvez muitos olham hoje e pensam que Deus realmente o abandonou. Jamais, jamais Deus nos abandonou. Jamais Deus nos deixa de lado. E a verdade é que enquanto você sofre, Deus sofre junto com você. Quando você chora, Deus chora junto com você. Deus almeja muito em breve poder estar conosco, poder nos abraçar. Esse também deve ser o meu desejo. Esse deve ser o meu anseio também. Esse nosso Deus glorioso, ele nos mostra que lá no verso 30 do mesmo capítulo 24 de Mateus, ele diz que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Por mais caótico que hoje esteja o nosso mundo, por mais caótico que hoje talvez esteja a sua vida, talvez hoje eu esteja falando com pessoa que é o pior dia do ano, que é o pior dia da vida dela hoje. O mundo está caótico para você. O mundo está caótico para muitas pessoas também. E em meio a este mundo terrível ao qual nós estamos vivendo hoje, Deus, ele disse: filho, não perca a esperança. Não perca a esperança, porque eu estou com você. Eu estarei contigo até os últimos dias. Eu virei para te buscar. Não perca a esperança, porque lá no fim, depois de todas essas provações, depois de todas essas tristezas que enfrentaríamos, nós poderemos um dia estar com Cristo Jesus. Quando Jesus nos diz no verso 30 que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus utiliza aqui a mesma palavra que é utilizada na pergunta pelos discípulos: que sinal haverá da tua vida? A palavra aqui no grego é a palavra semeion. E essa palavra, ela volta a acontecer no versículo 30. E dentro do versículo 30, Deus está dizendo: filho, esse sinal que vocês tanto querem, vocês verão em breve, porque aparecerá no céu. Eu mesmo estarei vindo no céu com poder e grande glória para buscar vocês. Eu quero dizer algo para vocês que estão nos ouvindo neste momento, nessa pequena meditação. Não percam a esperança. Não percam a esperança no pastor dos pastores. Não percam a esperança que ele está do seu lado em todos os momentos. Não perca a esperança que em meio às angústias da vida, às provações da vida, Deus está aí do teu lado te protegendo, cuidando de você. Não perca essa esperança. Não perca a esperança na manhã da ressurreição. Não perca a esperança que muito em breve Jesus vai voltar para nos buscar. Nós precisamos então clamar pelo Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos mais do que nunca clamar pela volta de Jesus. Mas não percam a esperança em meio às provações que vocês enfrentam. Jamais perca a esperança da breve volta de Jesus. Enquanto ele não volta, nós iremos passar por muitas provações. Dificuldades como hoje eu como pastor enfrentei, visitando algumas pessoas que perderam um ente querido, que estão lá com câncer terminal.
dificuldades que acontecem todos os dias em nossas vidas. E enquanto Jesus não voltar, continuará assim. Mas não percam a esperança da breve volta de Jesus. Tenho a certeza que Jesus em breve vai voltar. O que eu preciso fazer então, pastor? Me preparar para a volta dele. A sequência de Mateus 24, Jesus nos traz algumas parábolas. E essas parábolas, ela tem o sentido de nos colocar em alerta, para que nós não estejamos dormindo na volta de Jesus. Para que o azeite do Espírito Santo não tenha terminado na minha vida e eu tenha esse azeite em dobro na minha vida. Deus apresenta algumas parábolas para nos dar a certeza que Ele vai voltar, mas Ele também quer nos alertar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar. Você que precisa tomar decisões ao lado de Jesus, tome o mais breve possível. Você que precisa voltar para o caminho de Deus, volte o mais breve possível, porque muito em breve Jesus vai voltar. Você que precisa tomar decisão em descer as águas do batismo, tome essa decisão. Não espere, não deixe Deus em segundo plano. Tome a decisão, se entregue a Jesus. Você que precisa buscar o clamor do Espírito Santo na sua vida, uma porção dobrada do Espírito, busque isso hoje. Busque um reavivamento espiritual na sua vida. E quando Jesus voltar, nós poderemos estar com Ele no céu. E lá no céu, a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, não haverá choro, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus nos promete um mundo sem tristeza, um mundo sem dor, mas somente depois que Ele voltar para nos buscar. Que nós possamos almejar pela breve volta de Jesus, mas possamos realmente se entregar a Ele de todo o coração, hoje, para não ser pegos de surpresa amanhã. Feche seus olhos. Pai querido, eu te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de termos a palavra de Deus e a certeza na breve volta de Jesus. Hoje foi um dia terrível para muitas pessoas. Como pastor, também fiquei extremamente triste e angustiado por ver a nossa família, a família adventista sofrendo. Que o Senhor conforte o coração de cada pessoa que hoje está passando por momentos difíceis na vida, mas que o Senhor também nos dê a certeza da breve volta de Jesus. Talvez há pessoas que estão me ouvindo que precisam tomar a decisão de voltar para os caminhos de Cristo. Toque o coração delas, ó Pai, para que elas possam voltar o mais rápido possível. Toque o coração daquela pessoa que precisa descer as águas do batismo, colocar o Senhor acima de tudo na vida delas. Que elas possam tomar essa decisão hoje e possam buscar, quem sabe já nessa Semana Santa, descer as águas do batismo para a honra e glória de Jesus. Por favor, ó Pai, nos dá a certeza da breve volta de Jesus e que jamais nós venhamos a desistir e a cada dia possamos se preparar para um dia estar contigo no céu. Em nome de Jesus.